Nos deixou no dia 8 de setembro de 2022, Rainha Elizabeth II, a rainha mais longeva da monarquia britânica aos 96 anos. Não somente o Reino Unido, mas todo o mundo perde com sua partida. Elizabeth Alexandra Mary, mais conhecida como Rainha Elizabeth II, nasceu em Londres no dia 21 de abril de 1926. Filha de Albert Frederick Arthur George, o Duque de York, e de Lady Elizabeth Bowes-Lyon. Quando Elizabeth nasceu, ela se tornou a terceira na linha de sucessão, estando atrás do seu tio Edward, que era mais velho, e seu pai. Os pais de Elizabeth tiveram apenas duas filhas, sendo Elizabeth a mais velha do casal e Margaret a filha mais nova. Mesmo Elizabeth tendo uma educação diferente das outras crianças britânicas, ela não era das mais cotadas para assumir o trono britânico, já que seu tio Edward era o primeiro na linha de sucessão e caso ele tivesse filhos, eles estariam à frente de Elizabeth na linha sucessória. Além disso, caso o pai de Elizabeth tivesse algum filho, este também estaria à frente dela, porque havia uma tradição de dar a preferência para o primogênito do sexo masculino na sucessão do trono britânico. Após o falecimento de seu avô, Jorge V, seu tio foi coroado e tornou-se Eduardo VIII. Mas seu reinado durou menos de um ano, pois abdicou do trono para casar-se com a norte-americana Wallis Simpson. Foi aí que seu pai, no dia 11 de dezembro de 1936, foi coroado um novo rei como Jorge VI. Antes de se tornar rainha, participou da Segunda Guerra Mundial como motorista e mecânica, aderindo ao Auxiliary Territorial Service, um grupamento de mulheres que serviam como voluntárias em funções variadas para o exército britânico. Apesar do seu grau de parentesco, primos de segundo grau por uma parte e de terceiro por outra, que era comum entre famílias reais europeias, Elizabeth casou-se em 20 de novembro de 1947 com Philip, príncipe da Grécia e da Dinamarca. Philip, para casar-se com Elizabeth, foi obrigado a abandonar os seus títulos das coroas dinamarquesa e grega, além de ter convertido ao anglicanismo. Além disso, teve que adotar o sobrenome Mountbatten, nome herdado de seus parentescos britânicos. Os dois tiveram 4 filhos: Charles, Anne, Andrew e Edward. Aos 25 anos, Elizabeth tornou-se a rainha do Reino Unido, no dia 6 de fevereiro de 1952, o dia que seu pai, Jorge VI, faleceu por consequência de câncer no pulmão. Em sua coroação, algo inusitado aconteceu por pedido do seu marido Philip: transmitir a cerimônia pela televisão, que ganhava espaço na época, aproximando a família real da população. Elizabeth teve a primeira coroação televisionada da história. Em 1968, seu filho Charles foi nomeado Príncipe de Gales, título oficial conferido ao herdeiro do trono. Informações apontam que a relação de Charles com a mãe foi em vários momentos conturbada, embates que se tornariam mais evidentes após o casamento de Charles com Diana, nos anos de 1980. Em 2002, Rainha Elizabeth completou seus 50 anos de reinado, e após as críticas nos anos de 1990, a popularidade da família real começou a se restaurar no século XXI. Ainda em 2002, a rainha foi surpreendida por 2 tragédias familiares. Morreram com 7 semanas de diferença sua única irmã, Princesa Margaret, aos 71 anos devido a um derrame, e a sua mãe, Elizabeth Bowes-Lyon, acredita-se que de morte natural. Em 2012, a Rainha Elizabeth completou 60 anos de reinado. Ainda nesse ano, quebrou outro recorde ao abrir as Olimpíadas de Londres, como a rainha que já havia aberto os Jogos em Montreal em 1976, se tornando a primeira monarca a abrir 2 competições olímpicas. 3 anos depois, em 2015, Elizabeth se tornaria a monarca há mais tempo governando o Reino Unido, quando superou a então recordista, a Rainha Vitória, que é também sua tataravó. A rainha também será lembrada na história por ter ficado frente ao trono britânico durante a pandemia da Covid-19. Fato esse que ela própria considerou como um dos maiores desafios do Reino Unido desde a Segunda Guerra Mundial. Isso me faz lembrar da primeira transmissão que eu fiz em 1940, ajudada por minha irmã, disse a rainha em um raro pronunciamento na televisão, lembrando o período da Segunda Guerra Mundial.
Embora tenhamos enfrentado desafios antes, este é diferente. Desta vez, nos unimos a todas as nações do mundo em um esforço comum, disse a rainha. No ano de 2021, a família real perdeu um dos principais nomes, o príncipe Philip, que esteve casado com a rainha por 69 anos, o mais longo casamento da história britânica. Philip foi internado após se sentir mal e a partir daí começou um tratamento para uma infecção e uma doença cardíaca pré-existente. Após isso, foi liberado, mas faleceu semanas depois. No dia 8 de setembro de 2022, os médicos responsáveis pela rainha acionaram a família real por estarem preocupados com a saúde da monarca. O herdeiro da coroa, o príncipe Charles, de 73 anos, e seu filho William, de 40 anos, viajaram a Balmoral, que fica a 800 quilômetros ao norte de Londres. O príncipe Harry também viajou à Escócia. A saúde da rainha era motivo de crescente preocupação desde outubro de 2021, quando foi revelado que ela passou uma noite hospitalizada para ser submetida a exames médicos que nunca foram detalhados. A partir daí, ela reduziu consideravelmente sua agenda, com aparições em público cada vez mais raras e sendo observada caminhando com dificuldade, com auxílio de uma bengala. A nova primeira-ministra, Liz Truss, que foi nomeada no dia 6 de setembro de 2022, chegou a expressar a preocupação do país pela notícia, mas sem entrar em mais detalhes. No dia 8 de setembro de 2022, por meio de comunicado oficial, após 70 anos à frente do trono do Reino Unido, infelizmente a Rainha Elizabeth veio a falecer. O motivo da morte ainda não foi divulgado até o desfecho desse vídeo, mas ela já vinha, como dito anteriormente, com alguns problemas de saúde. Elizabeth Alexandra Mary, nossa eterna Rainha Elizabeth, deixa um legado incrível, mostrando equilíbrio e serenidade nos altos e baixos durante todos esses 70 anos de reinado. Sempre muito simpática e sorridente, mostrou que não há limite de idade para se fazer elegante e soberana. Fica aqui meu pesar, não somente para a família real, mas a todo o Reino Unido.